Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje vamos dar início com os livros poéticos da Bíblia. Os livros poéticos não são apenas obras literárias ou devocionais. Eles são mapas simbólicos da alma em sua jornada de autoconhecimento, revelando diferentes estágios do caminho esotérico. De que maneira os livros poéticos podem ser compreendidos em nossa jornada do autoconhecimento? Por exemplo, o livro de Jó traz o sofrimento. Então, Jó, passando por todos esses processos, que a gente conhece, que são relatados na Bíblia, aparentemente a gente olha para um contexto bem de alguém que está realmente sendo punido. E até é colocado como esse Deus vem, de alguma forma, tem de alguma forma liberado o diabo ali para fazer ele sofrer. E claro, como a gente olha com esse olhar psicológico, não, é tão somente esses enfrentamentos. Então aí que adentra esse olhar mais, opa, o que tem por detrás disso? E aí que ele começa a receber isso de uma forma agradável. Então esse papel que nós aqui, diante de uma compreensão em relação às leis, devemos fazer, que ao invés de nós lutarmos, olhar isso como um sofrimento, não, aceita. É aceitar as manifestações desagradáveis da vida de uma forma agradável, compreendendo que é justo. Interessante, até pegando a fala do Aracides, porque dentro do ensinamento, muitas pessoas querem só o Dharma, que é só pegar a questão boa. Só que aprendemos muito mais com o karma, porque são ações errôneas que fizemos, que agora todas essas ações retornam em reações. Então a questão de Jó, não é injusto o sofrimento que ele está passando, é algo justo que está ajustando os delitos que ele já fez. Por mais que todo mundo olhe ele como um homem justo, reto, nesse discernimento com Deus, porém tem todas as entranhas que a gente vem falando ali, que tem todos esses 49 níveis que ele precisa extrair. E para extrair isso tudo, então, vem essa demanda, de trazer isso tudo à flor da verdade, trazer a realidade para que ele trabalhe com isso. E aí, claro, que vem tirando questão material, questão família, que são os apegos. Tudo isso ele vem trazendo um retrato de como realmente está o meu trabalho com o meu íntimo. Realmente, se chegar uma prova dessa para nós, assim, você troca o teu íntimo para que eu tire esse sofrimento de você? Você troca o Cristo por todas as riquezas materiais, pela família? Você troca no desespero porque não está preparado ainda. Mas Jó mostra que ele está preparado. Jó mostra que ele está muito além da matéria, da família, do apego, do orgulho, de tudo isso. E nessa prova ele passa. Então, gnosticamente, essas provas elas são colocadas de forma astral, muitos passam astralmente essas provas, mas Jó trouxe em carne viva essa aprovação. E foi bem profundo, porque ele foi até o fundo, sendo tentado por esse diabo que Aracides colocou, que é a criação própria dele. Não olhe um Deus punindo ele, não olhe um diabo tentando ele de fora, mas de dentro. E é essa tentação que gera luz, quando você vence ela. Se você perde para a tentação, é tentado e cai, você doa luz. Se você vence, você recebe luz. Então é esse o ensinamento dado por Jó, que é muito elevado e profundo. E o Jó, ele nos ensina, através da história dele, a desenvolver a virtude da paciência. Tanto que na sabedoria gnóstica fala de se ter a sabedoria e a paciência de Jó. Por que isso? Porque paciência significa saber sofrer. Então todo esse processo que Jó vive é do saber sofrer. Que no início ele passa por todas as tentações, todas as situações, até conflituosas, dentro do lar, com seus amigos que vêm indagar ele a respeito da questão. E nada mais é do que um processo interno dele, do qual ele obtém êxito através dessa virtude da paciência, através do desenvolvimento da sabedoria
do sofrimento. Não o saber sofrer no sentido de sentir prazer na dor, que aí a gente, claro, está falando de um masoquismo, mas de extrair consciência através da dor. Porque a dor nada mais é do que a consequência da ignorância, do não conhecimento das leis. Então, quando vem a consequência, vem a dor, que, quando compreendida, se tem paciência, consciência, sabedoria e assim por diante. Que ela tá bem atrelada, esse saber sofrer tá bem atrelado com os 4 caminhos, né? Que a gente tem que passar também. Exatamente isso. E no livro dos Salmos, cita sobre louvor, súplica e confiança. Sim. É que Salmos, aí a gente já fala até daqueles reis, fala os Salmos de Davi, né, que são muito mencionados, mas também tem outros Salmos que não são tão somente do Davi. E eles trazem essas orações. Tem momentos que são lamentações, momentos que são pedidos, momentos que são adorações a Deus. Até o próprio significado da palavra salmos, ele vem de cânticos, né? São cânticos voltados para Deus. Trazendo toda essa canção para essa questão divina nossa, é que você começa a remeter tudo isso ao teu ser. Então é uma conversa com a tua própria questão do ser, né? Questão interna, onde vai trazendo esses louvores para esse Deus interno. E geralmente esses sofrimentos, até como foi trazido de Jó, diante de um conhecimento em relação às leis, ao invés de nós estarmos reclamando nesse sentido, tem que louvar a Deus. Aí que adentra toda essa sabedoria aí contida nesses salmos. E Provérbios traz sobre a sabedoria prática e ética. Sim, dentro dessa questão que a gente vem falando, então a praticidade, não adianta a gente ficar no intelecto, como a gente falou, e ficar só louvando também e sofrendo, mas você não ter essa questão de consciência e sabedoria para entender tudo isso. Porque não adianta eu ficar orando, clamando, sofrendo e reclamando, como o Aracides falou, que isso não vai salvar ninguém, não vai gerar nada. Agora, a partir do momento que eu coloco isso em prática e coloco nesses provérbios, aí começa a acontecer. Que daí você sabe por que está sofrendo, está fazendo esses ajustes e sabe para quem está louvando. Porque não adianta um ego ficar suplicando a Deus, porque não vai ser ouvido. E no livro de Eclesiastes, ele enfatiza sobre a vaidade e a transitoriedade da vida. Sim, ele até o próprio Eclesiastes, ele é uma fala para uma congregação, é uma fala para o povo, falando justamente dessa transitoriedade e de não apegar-se àquilo que é material. Fala assim até do aproveitar a vida, e a gente tem que ter um cuidado em Eclesiastes quanto a isso, porque pode ser passível de uma má interpretação. Sim. O aproveitar a vida, ou até o carpe diem, como se diz, né? Aproveite o dia, é no sentido de ter consciência, é no sentido de estar receptivo ao que acontece, mas um receptivo com consciência, compreendendo o que está chegando. A própria jornada de Jó fala a respeito disso. E é interessante trazer Eclesiastes, que ele já coloca dentro desse livro ali, que não existe nada de novo embaixo desse sol. Então, traz dentro desse tempo. Por mais, agora a gente está na tecnologia avançada, isso tudo já foi, está voltando a ser, vai deixar de ser. E o que realmente fica é a nossa sabedoria e consciência, porque é tragado pelo tempo tudo isso. Então ele fala que não existe nada de novo embaixo desse sol. E isso já, desde Eclesiastes até então, se repete todo o ciclo embaixo dessas esferas. Sim, até como diz aí, nós não devemos ficar presos a essas vaidades, que são coisas ilusórias. E transitórias, né? Transitórias, efêmeras, ou seja, é algo que não é real. E nós acabamos, de alguma forma, quando a gente dá muito valor para isso, idolatrando. E isso faz com que nós desconectemos aí com as leis. O livro Cântico dos Cânticos fala sobre o amor místico entre o amado e a amada. E aí dá para trazer até a alquimia, né? Porque é esse enlace, né, dos amantes aqui, realmente, nesse amor, que vem trazendo toda essa parte de transmutação entre o casal. Então a gente observa ali que tem
algo muito sutil ali, que é a questão da própria alma, né, sendo lapidada entre uma e outra. É onde a gente consegue apalpar isso tudo. E em Lamentações, cita a dor pela destruição de Jerusalém. A própria queda do homem, que está lamentando isso que perdeu, está lamentando pela vida, mas que precisa buscar a compreensão para que não fique tão somente na lamentação, como a gente citou até em episódios anteriores lá do Muro das Lamentações, porque enquanto eu estou nessa postura, não vou ter esse crescimento. E é até interessante porque a gente falou em episódios anteriores até que o Templo de Salomão aí teve essa queda e aí ficam nesse próprio templo lamentando, né? Lamentando essa queda, mas tem que deixar a questão de lamentar e começar a fazer. E a lamentação, de uma forma paralela aí, até se assemelha como um próprio luto, onde não se quer aceitar a derrota, a perda. E Sim. nós, para ganharmos, no caso, essa terra prometida, essa Jerusalém, Nova Jerusalém, nós precisamos dar tudo o que temos. Enquanto a gente tiver alguma coisa e eu achar que tem, eu não consigo esse acesso. Aí fica lamentando as ações, né? E não colhe as reações. Então fica só nesse... Eu não aprendi ainda, quero de novo. Não aprendi ainda, quero de novo. Então é isso que acontece com a humanidade, né? Fica sofrendo, mas não busca a chave para sair do sofrimento. E fica lamentando. Então vai morrer lamentando, vai morrer fazendo essas coisas, mas se não tiver o discernimento disso tudo, Enquanto não pegar esse caminho. Exato, como o Jó fez. E antes de você fechar essas reflexões dessa pergunta que você trouxe a respeito dos livros poéticos, cabe um parênteses importante de alguns livros que eles não necessariamente se encaixam nos livros poéticos, apesar de que há muita poesia neles. São livros históricos, como o livro de Esther, o livro de Judite, Tobias, o próprio livro de Neemias, que fala dessa reconstrução de Jerusalém, mas claro, de algo interno. Então é muito importante o estudante também ir com profundidade nessas histórias. Ainda eu daria um destaque para o livro de Esther, que tem uma história assim magnífica sobre a lei de ação e reação. Não vou falar sobre ela aqui para justamente deixar essa pitada de instigar o estudante a buscar essa história para poder assimilá-la. Então, trazendo uma síntese, né, de tudo isso que vocês abordaram, Jó é a prova da alma, purificação e dor iniciática. Salmos é a prece interior e o anseio pela luz. Provérbios é a orientação prática do caminho. Eclesiastes é o desapego do mundo ilusório. Lamentações é o reconhecimento do erro e dor do ego. E Cânticos dos Cânticos é o êxtase da união com o ser. Por que, sendo Jó um homem íntegro e reto, sofre essas perdas devastadoras? Exato. A gente falou de Jó, ele trouxe essa questão das provações, então aparentemente tem muitas pessoas que no cotidiano parecem ser santas, né? A gente olha a santidade em pessoa, mas se a gente adentrar dentro de cada uma dessas pessoas, em todos esses porões se escondem muitos delitos. Dentro dessas santidades tem muitas coisas demoníacas, colocar aqui sombrias e profundas, que não querem vir à luz da verdade. Então, nesse processo de Jó, é justamente isso que ele mesmo instiga em extrair isso dele. E como é que a gente faz isso? Começando a olhar que tudo que a gente julga fora, tudo que a gente aponta fora, está dentro. Aí você vai conseguindo extrair toda essa questão de delitos e ir resolvendo ela até que o mundo aqui não tenha mais identificação para você, porque daí você venceu o mundo. Quando você vence o mundo, você vence essas provas de Jó, que é desde a matéria, desde a questão do apego, a família, porque vai entender que a família é um contexto do todo, que a matéria, na verdade, do ter não tem nada, porque tem que ser o ser,
E aí entra justamente na questão da consciência, que daí você está além desse tempo. Porque embaixo desse sol, como diz Eclesiastes, não existe nada de novo. Então tudo que foi já é e será e vai repetindo até que você faça essa extração. E essa extração precisa ser lá nos mais profundos e remotos círculos dantescos dentro de nós mesmos. E como que vamos extrair isso de nós mesmos se não for se provando, colocando em provações? Como vencer a gula se eu não colocar em jejum um dia e começar a testar o que é a fome? O que os egos querem? Quem que manda na máquina? E assim por diante, na ira e luxúria e tudo mais. Vencer as tentações e gerar luz. E também vale a pena que a gente colocar até esse olhar que dentro do caminho esotérico as pessoas precisam ter, porque conforme nós vamos estudando e percebendo todo esse processo que precisa se passar de uma forma interna, claro que primeiramente nós precisamos respeitar as leis humanas. Então esse justo, até como é olhado numa pessoa que está fazendo as coisas de uma forma correta aqui, ou seja, ela paga todas as suas contas, ela respeita as leis, as regras, né, como são colocadas, mas esotericamente isso é muito mais profundo. Então é nesse processo que as pessoas, quando começam principalmente a ensinar algo nesse sentido, elas começam a vivenciar todo esse trabalho internamente. Então vamos pegar até Jesus para colocar, porque ele ingressa de uma forma muito similar lá com Jó, porque daí ele foi pregando e dizendo, olha, se você fere, você será ferido, se você julga, você será julgado. E a gente observa o que ele passando por todo um processo ali dentro dessa via crucis dele. E ele não reclama, ele não fica se lamentando. E por quê? Porque ele está ensinando. Ao mesmo tempo que ele aprendeu que todas essa situação que está acontecendo com ele ali são devidas, são justas, e ele só aceita. Ele se coloca na disposição da lei e vai morrer na cruz. E é isso que muitas vezes os neófitos eles acabam fugindo, porque eles percebem essa morte mística. E aí vem o pensamento e vai fazer de tudo para fugir dessa cruz. Sim, até a gente coloca como Jó sendo um homem justo, como o Aracides bem citou, Jesus era ainda mais justo, colocando porque é o Cristo vivo representado aqui na Terra. E mesmo assim tem todo o sofrimento dele. A gente vai entender que é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente acha que só rezando, só fazendo orações, fazendo boas ações, você está salvo. Não, isso é uma primeira etapa e é o mais simplório de tudo. Tem muitas coisas ali que tem que ir muito além disso. E para extrair isso no caminho é só adentrando mesmo no trabalho esotérico profundo. Aí que a gente vai entender aonde que habita toda essa podridão que a gente tanto olha e julga. E é de lá que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Desse material todo que a gente construiu agora, desconstruindo ele, elaborando o nosso templo interno. E de todo esse aparato que a gente trouxe dos livros poéticos, vocês poderiam citar uma passagem de algum deles para inspirar o estudante na sua jornada do autoconhecimento? Sim. Eu até trouxe um que eu olho, que é bem importante, mas na minha jornada interna, que é o Salmo 23, 1, versículo 1, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é claro, a gente olha para esse pastor que são as leis. Então, se eu ando dentro das leis, eu não ando nas margens. Aí eu não tenho que dar errado. Então, nesse sentido, nada me faltará. Isso. Até aproveitando também, que a gente falou bastante de Jó, eu trago o Jó, que é 2,9, aonde a mulher dele traz ali, né? Por que você não abandona Deus, né? E, ou no caso, amaldiçoa Deus, né? Por todas as coisas ruins que ele está trazendo para você e morre. Aí ele, com toda a questão serena dele e a paciência de Jó, ele observa e coloca para ela por que agradecer a Deus só pelas coisas boas. Se todas as coisas são devidas de Deus, todas as coisas que vêm têm que ser agradecidas.
Então isso traz uma conotação para nós aqui de olhar todo esse sofrimento, o que que isso quer dizer para nós e o que que isso está ensinando para nós. Porque se fosse dar tudo que a gente quer, a gente ia ficar estagnado, a gente ia ficar dentro de uma inércia e não ia acontecer nada. Agora, quando começam a cutucar nós, quando começam a ferir o nosso orgulho, quando começa a trazer a tentação da luxúria, a gula, todos esses prazeres, ali está o trabalho. E é aí que a gente deve agradecer a Deus, porque é aí que Ele está provando e colocando ensinamentos e sabedoria para que nós coletemos tudo isso e agora em prol, né, e se sacrificando em prol desse Senhor e sempre agradecendo a Ele. Eu trago como uma reflexão para o estudante até um provérbio que ele inaugura, abre o livro que eu escrevi recentemente, que é o Ancestralidade, Religiões, Mitologias e Símbolos. Então, em Provérbios 25:2, traz que a glória de Deus está em ocultar os seus mistérios e a dos reis em revelá-los. Então, os mistérios de Deus estão à nossa frente. Mas cabe a esse Cristo interno, a esse Rei, desvelar esses mistérios. E esses mistérios não olhemos para coisas gigantes, imensas. Olhemos para o mistério da nossa própria autoanálise. O mistério de por que eu estou sofrendo com algo. Sim. Né? Porque muitas pessoas acabam buscando, fantasiando até um caminho iniciático de luzes e anjos e tudo mais. E não que isso de alguma forma não exista. Mas para que chegue nisso, eu preciso olhar para esses mistérios que estão à minha volta. Principalmente o mistério do sofrimento. Então tudo isso, quando a gente está sofrendo, é porque tem um mistério que ali ele está oculto. Então nós precisamos dessa força crística para revelar esse mistério, para que cesse o sofrimento e a partir dele a gente obtenha sabedoria. Eu trago um do Salmo 1, que fala do homem que anda no caminho da lei, que é bem parelho ali com o que o Aracis também trouxe em síntese, que é o bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é bem esse caminho da lei mesmo. Exato. Trilha reto. Então, por aqui eu agradeço a vocês por mais esse episódio. Não deixe de nos acompanhar nos nossos estudos. Se você tiver alguma dúvida, deixe no comentários aqui, que posteriormente a gente responde aí na nossa live também, que está presente aqui no conteúdo do nosso canal. Paz vivencial e até a próxima. Paz inverencial, obrigado por estudar conosco. Até a próxima. Paz inverencial e até a próxima. Paz inicial e até a próxima.